Vamos agora para Washington, porque a Casa Branca tenta conter as especulações de que os Estados Unidos poderiam usar armas nucleares contra o Irã. Também, Janja, como o presidente Donald Trump falou em destruir uma civilização. Conta pra gente o que disse a Casa Branca para tentar esclarecer essa confusão feita pelo presidente americano, que beira o que fizeram na Segunda Guerra em relação aos judeus, esse tipo de ameaça. Uribe, tá o mundo todo se perguntando o que exatamente ele quis dizer com isso e o que é que vai fazer, né, a partir destas palavras. Eu estou aqui num parque ao lado da Casa Branca, nesse dia de muita ansiedade por aqui, em que as pessoas falam o tempo todo sobre quais os possíveis cenários, mas ninguém sabe ao certo exatamente o que pode acontecer mais à noite, quando acaba, né, aquele prazo que Donald Trump deu para que o Estreito de Hormuz seja reaberto, para que as duas partes façam um acordo, ou então, segundo ele, toda uma civilização morrerá hoje à noite, nesta madrugada. Agora, Donald Trump publicou essa mensagem nas redes sociais e o vice-presidente J.D. Vance publicou também outra mensagem dizendo o seguinte: nós temos ferramentas que ainda não decidimos usar. O presidente dos Estados Unidos pode decidir usá-las e vai usá-las se os iranianos não mudarem a sua conduta. E aí as pessoas nas redes sociais começaram a falar sobre a possibilidade de armas nucleares e a Casa Branca respondeu a uma mensagem publicada pelo Partido Democrata dizendo que não, que Donald Trump nunca quis dizer isso, dizendo que não há nenhuma menção à palavra bomba nuclear ou a armas nucleares em nenhuma das mensagens publicadas, ou nem por Donald Trump, nem por J.D. Vance, e a Casa Branca ainda chamou os democratas de palhaços por levantarem essa possibilidade. Então, só para a gente explicar aqui, claro, falar em bomba nuclear nesse momento é uma escalada acima do que seria imaginável. As pessoas começaram a levantar essa hipótese informalmente em conversas pelas palavras de Donald Trump, que também são inimagináveis, né? O presidente dos Estados Unidos dizer que uma civilização inteira vai morrer e não o regime iraniano, de fato, o regime dos ayatollahs ou um grupo específico. Então foi a partir daí que começou toda essa discussão. J.D. Vance tem sido um dos principais nomes contra a guerra com o Irã desde o começo, com essa postura anti-intervencionista. E ele publicou, mesmo assim, essa mensagem endurecendo o tom com um discurso muito alinhado com o de Donald Trump. O prazo que Donald Trump deu acaba hoje, mas a gente precisa lembrar que Trump também tem um histórico de recuar nas decisões que toma, já recuou e já estendeu, inclusive, esse prazo que ele mesmo já deu para o Irã outras vezes, né? Aliás, uma outra vez agora nessa guerra, atacar infraestruturas do Irã, infraestruturas energéticas do Irã, principalmente, teria um peso econômico muito grande para os Estados Unidos. Isso sem falar, claro, na questão humana, na questão das vidas de toda uma civilização, mas é que a questão econômica, né, que é o que costuma restringir a Donald Trump, como o mercado vai reagir aqui nos Estados Unidos, o preço do petróleo pode ser impactada. Então, isso é um motivo para acreditar que uma ação grande não aconteceria, uma ação como essa que Donald Trump menciona não aconteceria, né? O motivo é, então, ligado à economia, já que esses ataques piorariam ainda mais a crise global dos combustíveis. E falando sobre consequências humanas, podem ser devastadoras, porque a gente está falando de ataques contra infraestruturas que afetam, né, a vida por exemplo, usinas dessalinizadoras da qual muitos países do Golfo dependem, que aí podem ser alvos de ataques iranianos de retaliação. Então, além dos ataques dos Estados Unidos, a gente precisa pensar na retaliação que isso geraria por parte do Irã e aí todo o custo humano que a gente teria a partir disso, as consequências devastadoras. Mas nesse momento realmente ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer hoje à noite. Uribe e Tainá. Obrigada, Mari. Ainda falando de Estados Unidos, o vice-presidente J.D. Vance disse que os ataques dos Estados Unidos contra a ilha de Karg não representam uma mudança de estratégia de Washington. Vamos ver.
My understanding, having talked to Pete and General Kane about this, is that we were going to strike some military targets on Cargill, and I believe we have done so. The president's deadline has been followed by us and everybody else, and he said very clearly, we're not going to strike energy and infrastructure targets until the Iranians either make a proposal that we can get behind or don't make a proposal, but he's given them until Tuesday at 8 o'clock. So I don't think the news in Cargill represents a change in strategy or represents any change from the President of the United States.